Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Quanto tempo? Bom, vamos falar desse livro aqui, que é O Monge e o Executivo, que eu sempre falo monge executivo, como se fosse sem o E. Uma história sobre a essência da liderança, James Hunter. Quem que é esse tio aí? Esse tio não é um tio muito famoso. Pelo que eu entendi, ele ficou famoso no mundo da escrita por causa desse livro, né? É claro que é a obra-prima dele até agora, mas assim, não é igual o Cortella, que tem 20 livros escritos, não é igual o Hemingway, que tem vários outros livros escritos. Esse cara tem 3 livros escritos, até onde eu sei, que é o Monge Executivo, o outro que é continuação, ou o segundo volume, que é o De Volta ao Mosteiro, e tem esse aqui que é Como se tornar um líder servidor, que é Princípios de Liderança do Monge Executivo. Você já leu esse, Gu? Esse ainda não. Esse tá na lista aqui. Tá na lista nada, tá na prateleira, não sei quando eu vou ler ele. Se ele tá aparecendo aqui. Beleza, então esse cara, ele é um cara do mundo de business, ele é consultor, ele é presidente de uma consultoria, ele é super contemporâneo, tá vivo ainda e tudo, mas ele não é um professor, um palestrante, um cara assim, um teórico muito famoso, né? Esse livro foi quem praticamente fez a fama dele. E esse livro, curiosidade, no original, ele chama-se The Servant, ou seja, o servo, no inglês, que é um nome um tanto quanto mais firme do que para nós brasileiros, né? Que já diz muito a respeito do livro, do que a gente vai encontrar nele. Ele foi escrito eles nunca fazem tradução fidedigna, né? Eles Não. colocam que o marketing teoricamente seria melhor. Porque eles Mas acham que para mim, é por mais exemplo, vendável, né? impactaria muito mais. Mas, enfim, são escolhas mercadológicas. A palavra executivo é o que manda para eles, acho. O servo, numa capa de um livro de business, não sei se venderia mesmo. Né? Entendi. Mas, enfim, ele é de 1998, então tem um pouco mais de 30 anos já esse livro. Não, 20 anos, 22 anos. Oi, Suelen, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Boa noite. E eu sempre começo as nossas discussões com uma pergunta, que é: se você pudesse definir este livro em uma palavra, ou, após as pessoas reclamarem muito dessa pergunta, eu criei uma segunda pergunta, que é: se você pudesse dar um outro título para esse livro, qual seria? Então, responda uma das duas perguntas. Ou um outro título para esse livro, ou uma palavra que ele significa para você. Fiquem à vontade. Liderança e servidão. Liderança Mas e não é servidão. uma palavra, né? Mas seria um título? Um novo título? Acho que liderança, se for uma palavra. Agora, título. Liderar é servir. Boa. E aí, Gé e Suelen? Autoridade com amor. O que é, Suelen? A Gé falou autoridade Deixa eu com falar amor. primeiro. Ela falou autoridade com amor. Relacionamento e influência. Relacionamento e influência. Eu chamaria de a verdadeira liderança. Boa. Ou a verdade, esse aí, título que vende. A verdade sobre a liderança. Ou a verdade por trás da liderança. Essas coisas vendem, hein? Bom, gente, só uma... Você tá marqueteiro, hein, cara? Você viu? Só um comentário Eu tô bem aqui. fazendo um apelo poético aqui, você tá fazendo um trem pra... Entendi. Best seller, tá bom. Só um comentário aqui. Estamos em 3 cidades. Belo Horizonte, Bauru e Bragança. 4 pessoas, 3 cidades. Muito bom. Clube do Livro quebrando fronteiras e barreiras. Muito bom. Conhecimento sem fronteiras, é o que Isso move. aí. Tem o Ciência Sem Fronteiras e nós somos do Conhecimento Sem Fronteiras, né? Meu lema é esse, você sabe, né? Sim. Bom, gente, então, como sempre, eu
faço uma bagunça aqui, não é sequencial, uns temas que eu acho aqui interessante, que eu trago para a gente discutir, vocês estão à vontade para me interromper, complementar, trazer outros temas, e no fim a gente pode citar eventuais frases que a gente grifou e que não foram comentadas no decorrer da discussão, ok? Primeiro tema aqui, de cara já, para dar na cara. O líder como um servidor. O líder como alguém responsável por tirar da frente dos liderados os problemas. Um auxiliador, um facilitador. Talvez a melhor palavra é facilitador. Porque a consciência, o consciente coletivo contemporâneo, ó, chique, consciente coletivo contemporâneo, pensa que quanto mais poder ou autoridade, para usar os conceitos do livro, você tem, mais servido você é, mais benefícios você tem, mais vantagens você leva. E o que ele está dizendo aqui, o que Jesus veio dizer, eu não vim para ser servido, mas para servir, né? O instrumento de trabalho de Jesus era uma bacia, uma toalha. Então, para dar na cara já, o líder como um servo, contrariando os princípios contemporâneos do mundo. O que vocês acham disso aí? Faz todo sentido com a construção que ele faz, né? Eu tô com o celular aberto aqui porque eu fui colocando os insights no Instagram, né? Para fomentar lá o Clube do Livro. E aí as coisas que eu achei interessante, eu fui colocando algumas frases de lá. E aí, no Monge Executivo, ele faz a pirâmide invertida, né? Que é esse conceito de liderança que, em vez dele ser servido, ele serve aos outros. Então, eu fiquei pensando até no Upside Down Kingdom lá, que a gente tinha falado, que faz muito sentido pelo exemplo de Jesus, assim, e que essa liderança, pensando na pirâmide invertida dele, ela passa pela vontade, pelo amor, pelo serviço e sacrifício, pela autoridade, e aí vem a liderança. Então, não é simplesmente impor, não é simplesmente colocar qualquer demanda, eu quero que você faça isso e agora vou lá e mandei você fazer. Você pode ter o poder, mas Jesus não veio representar poder, ele poderia ter buscado algum posicionamento político ou de poder, não é isso que ele vem ensinar, ele vem ensinar o amor, e o amor exige sacrifício, serviço. E aí, pensando nessa forma, a liderança, ela realmente ela é conquistada, né? E ela é merecida. E aí você só consegue com isso com muito esforço e ato de serviço. Então, faz inverter todos os conceitos que a gente tem, às vezes, até do mundo capitalista, né? E hierárquico das instituições, principalmente de business. Mas, se for parar para pensar, é igual o exemplo arrasta, um líder, ele conquista o outro e o outro vai ter vontade de fazer. Não é só porque você mandou ele fazer. Então, faz muito sentido essa inversão de pensamento. Meninas? Acho interessante a gente pensar também que quanto mais eu subo uma cadeia, eu preciso enxergar isso como maior capacidade de servir. Quanto mais pessoas estão debaixo da minha liderança, mais pessoas eu estou servindo. E não o contrário, quanto mais para cima eu vou da hierarquia, mais privilégio eu tenho. Mas então vamos pensar na GEA, o exemplo da faculdade, ela trabalha na Unesp de Bauru, pum pum. Quando você está numa posição, talvez você é só um professor, você serve aos seus alunos. Se você ascende para representante, como chama, já o chefe de departamento de um curso, ele é o chefe de departamento. Ele não serve só os alunos que ele dá aula, mas ele serve todos os alunos de um curso agora. Ele pode ajudar todos os alunos de um curso. Se tem um entrave entre o professor, algum problema na graduação, talvez esse professor agora ele expande a esfera de influência dele, não só para aquelas pessoas para quem ele está lecionando, porque um professor dá 3, 4, 5 matérias, no semestre talvez menos, então ele não dá aula para todos os alunos, né?
e dá aula para alguns alunos, mas quando ele sobe de nível, ele pode ajudar mais gente. Se ele passa a ser o diretor da faculdade, que na Unesp de Bauru, na engenharia, tem 4 cursos, se não criaram nenhum novo, ele não vai servir apenas os alunos que ele dá aula, nem as pessoas daquele curso, mas dos 4 cursos. Então, quanto mais ele ascende na hierarquia, mais influência ele tem para servir. Se a gente mais tiver responsabilidade também, né? Mais responsabilidade. E se a gente tiver isso em mente, de que eu quero ajudar mais pessoas, faz sentido que Deus me promova, né? Porque aí ele está me promovendo porque eu vou servir mais pessoas. Faz sentido ou não? Muito. Faz? Ainda tem 4 cursos lá só? Só 4 cursos. Podiam ter criado alguma coisa, sei lá. Não. E também a questão é o que a Grazi falou, né, da responsabilidade. Quando você assume a liderança, você está escolhendo, e aí com isso vem todas aquelas coisas, né, que a gente lê no livro. Então, não é qualquer coisa, né? A gente está assumindo um risco, e a questão de servir às necessidades, né, não às vontades. Isso. Que é o que eu ia puxar. Isso, né? Liderados. Que é o que eu ia puxar, que não é porque a gente também é servo, né, como Jesus, que eu vou também fazer tudo para todo mundo, ou as vontades de todo mundo, né? Foco na necessidade, no que eu preciso fazer. E aí eu puxo também um outro item, que é o caminho do amor não necessariamente é deixar de repreender. O caminho do amor não é apenas elogiar as pessoas o tempo inteiro. Se para ela crescer, se para ela desenvolver melhor o trabalho, se para ela ser promovida em última instância, eu preciso corrigir ela, eu preciso que ela mude um comportamento, é um ato de amor eu repreender essa pessoa, como um filho, né? Deus corrige o filho a quem ama. Então não é por isso que eu sou um servidor que também não vai existir embate, que eu não vou utilizar essa autoridade para também ir contra ou repreender ou trazer feedbacks construtivos, né? Exatamente. E bem aplicados, né? Que ele cita alguns exemplos lá, acho que até na fábrica lá, que acho que o Simeão trabalhou, ou o próprio, acho que foi o Simeão que trabalhou, e aí ele fala que ele contou um dos casos de uma cidade que todo mundo chamava atenção na frente de todo mundo, aí falou assim, não, você chama atenção no privado, e elogia às vezes em público, porque aí você puxa, né, mas Exatamente. enfim, que é uma lógica bem interessante. Dessa parte aí, da base da liderança, eu marquei esse trecho. A base da liderança não é o poder, e sim a autoridade, conquistada com amor, dedicação e sacrifício. Respeito, responsabilidade e cuidado com as pessoas são virtudes indispensáveis a um grande líder. Para liderar, é preciso estar disposto a servir. E aí é importante pontuar que servir às necessidades, como falou, e também essa parte das virtudes, né? Ele pega várias palavras do conceito do líder lá durante a história e vai pontuando cada uma, né? Sobre abnegação, sobre serviço, sacrifício, bondade. E apesar de ser palavras que a gente está acostumado a saber o que elas significam, quando ele coloca o sinônimo de cada uma, meio que voltado um pouco para a liderança, a gente aprofunda ou amplifica a profundidade delas no nosso entendimento, porque a associação que ele faz é quase que é uma condição sine qua non, né? Não tem como você ser um bom líder se você não aplicar princípios, valores e virtudes nesses conceitos. Eles são indispensáveis para você se tornar um bom líder. E essas características são as características do amor ágape, né? Exatamente. Então, achei bem interessante isso, que é a mesma coisa, né? E aí ele citou também a diferença entre os tipos de amor, né? Sim. Mas vamos chegar lá, pera. Que está mais para frente. Dos valores que ele cita aqui, valores citados para um bom líder, né? Eu anotei aqui: paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade e compromisso.
Se vocês pudessem escolher uma delas para ser uma daquelas que você olha num líder e fala, essa característica se destaca quando você vê, por exemplo, a pessoa manifestando essa característica, você fala, esse é um bom líder. Qual seria para vocês? Um bom líder tem que ter, principalmente, sobressalente, mais relevante, daqui o quê? Para mim é compromisso. Compromisso, ok. Compromisso com o quê? Com a causa? Com os liderados? Com o que ele está servindo? Com os objetivos, com a causa, eu acho. Com a causa em comum, que daí já inclui, né? Os liderados. Né? Eu diria que não que esse seja o mais importante de todos, mas talvez a falta dele impacta muito, que é humildade. Quando o cara não é humilde e a soberba precede a queda, né? Esse cara vai deixar de ser líder em algum momento. Mas quando ele não é humilde, ele atrapalha a liderança dele, atrapalha os outros, cara. Né? Aqui, você falou das palavras da página 99, não é? Bondade, humildade, respeito, paciência, abnegação, perdão, Isso. honestidade e compromisso. Uhum. Então, o serviço e sacrifício não entra. Não, serviço e sacrifício, eu acho que... Já é o resultado, né? Já é o resultado. Então, acho que para mim seria abnegação. O que define a abnegação? Satisfazer a necessidade dos outros, conforme ele falou aqui. Em detrimento da sua própria. Em detrimento da sua própria. Pôr de lado suas vontades e necessidades, buscar o bem maior para os outros. Um líder, ele tem que fazer isso. Ele deixa de ser individual naquele momento e pensa no coletivo. Todos os grandes líderes humanitários ou históricos que eu admiro, em algum momento da história, eles fizeram isso. Mesmo eles tiveram abnegação, eles tiveram serviço e sacrifício. E aí, tudo bem, eles tiveram compromisso, sustentaram as escolhas dele, tiveram honestidade, tiveram perdão, tiveram respeito, humildade, bondade, paciência. Mas mais do que tudo, que eu acho que é o mais difícil, é você conseguir satisfazer a necessidade dos outros em detrimento das suas, muitas vezes. Tomar decisões mesmo que te desprivilegiem pessoalmente, mas que privilegiam o coletivo. Sim, elas tiveram... porque o sacrifício é quase... Você pensa no exemplo de Cristo. Por que mais de 2000 anos depois a gente ainda fala antes e depois de Cristo? Por que a história dele é tão viva? Porque da salvação, por que de tudo? Porque ele abnegou tudo, entendeu? Ele, em detrimento da própria dor, do próprio sofrimento, de tudo. Para mim, abnegação é a grande palavra. O que é tão difícil você ter líder em vez de chefe ou de gestores? Porque as pessoas têm dificuldade de... E aí eu me incluo, como todos os meros mortais, apesar de, às vezes, pensar no outro primeiro. E aí isso pode ser bom, isso pode ser ruim, dependendo da dosagem. Mas eu acho que a grande dificuldade é realmente abster-se em detrimento do coletivo. Tenho mais uma pergunta, mas antes, Suelen, quer falar a sua? Qual dessas que você acha que é mais fundamental num líder? Paciência, bondade, humildade, respeito, abnegação, perdão, honestidade e compromisso? Bom, elas falaram duas palavras que são chaves aí para a formação de um líder. Porém, se a pessoa ela não tiver uma paciência em tudo, ela não vai conseguir se manter ali na liderança. Eu creio que ela tem que ter essa paciência, essa sensatez, né, aquela mansidão para ela tanto compreender aquilo que aqueles que estão sendo liderados precisam e passar de forma tranquila, entendeu? Do meu ponto de vista. Entendi. Agora a pergunta próxima é: se você fosse colocado numa posição de liderança hoje, qual desses pontos seria mais difícil para você manifestar? Compromisso, honestidade, respeito, abnegação, perdão, humildade, bondade ou paciência? Aí pegou, hein?
podem ir por exclusão, se vocês quiserem. Pensando. Eu já tenho a minha resposta. Com certeza alguém vai responder a minha antes que eu, quer ver? Que é a menos comprometedora. Quem que vai falar assim, eu tenho dificuldade de ser honesto? Ninguém, né? Acho que seria paciência mesmo. Sabia que vocês iam falar a minha resposta. Não, paciência é uma das respostas mais óbvias, porque é bem desafiador. Mas, na verdade, eu acho que o perdão é algo difícil pra gente. A gente parece que a gente é do bem, a gente é totalmente perdoável, mas quando tem alguém te avacalhando, atrapalhando, não tá pensando no bem coletivo, o cara é extremamente egocêntrico. Pô, pensa em trabalho em equipe. Pensa nos seus colegas de trabalho. Alguma vez na vida você já trabalhou em um ambiente um pouco tóxico, assim, ou um pouco que as pessoas, para subir, achavam que tinham que puxar seu tapete, sabe? Em algum momento da sua vida, talvez você já passou por alguma situação que era bem difícil você demonstrar amor. E aí foi muito legal ele diferenciar comportamento de sentimento, né, em relação ao amor. Eu não conseguia sentir amor por essa pessoa que estava fazendo mal deliberadamente, egocentricamente e humilhando as outras pessoas, né? Mas eu tinha que agir com amor, tratar ela como eu gostaria de ser tratada, mesmo ela não tratando a mim e os outros assim, né? Então, eu acho que perdão, eu acho bem desafiador. Paciência é realmente desafiador, mas talvez seja a resposta mais óbvia. Mas talvez pensando nas minhas fraquezas e iniquidades ali de maneira um pouco mais profunda, numa camada não tão fácil de admitir, perdão seja complicado quando a gente... Pensa a seguinte situação, você está trabalhando numa equipe e um par seu puxa o seu tapete. Uma pessoa que é do mesmo ranking que você. Puxa o seu tapete. O que o mundo pensa? Se eu virar chefe, eu vou lascar essa pessoa. Ela tá lascada comigo, porque eu vou fazer ela sofrer. E no nosso visão cristocêntrica, quando você ascende a ser líder dessa pessoa, você vai facilitar a vida dela. A vida dela tem que ser mais fácil com você líder do que sem você líder. Pensa nisso. Você precisa conseguir trabalhar o perdão do que essa pessoa fez para você quando vocês eram pares e, mais do que isso, facilitar a vida dela agora que você é líder dela. Você não vai pisar nela e descontar como o mundo faz, mas você vai facilitar a vida dela. Pensa nisso. Eu acho que não é nem o revanchismo que me preocupa, assim, sabe? Não é nem a vingança, a ira, assim, tipo... Eu não vou querer prejudicar, porque eu acho que o pior que o inimigo pode fazer é fazer você se tornar algo tão ruim quanto ele, entendeu? Mas eu acho que é o lance de, nossa, estou com raiva ou estou muito chateada e eu não confio mais nessa pessoa. E aí tem uma parte lá que ele fala que é sobre os relacionamentos, né? Que na verdade, uma das grandes capacidades da liderança é você saber lidar com as pessoas, né? Assim, essas relações interpessoais. E aí ter relações interpessoais onde não tem confiança, ela não é possível. Mas como que você confia em alguém que traiu sua confiança? Então, o perdão, talvez na camada, não sei se eu soube expressar, não é nem de ir lá e querer fazer o mal para essa pessoa ou prejudicá-la, mas como que eu volto a confiar nessa pessoa, porque eu vou continuar trabalhando com ela e se a gente não tiver confiança, talvez a gente não consiga jogar o leme do barco para o mesmo lugar, entendeu? Então... E mais que isso, o líder precisa saber delegar, né? E você como, nessa hipótese que eu coloquei, você como líder dessa pessoa, precisa conseguir delegar funções e confiar que ela vai executar, né? Mas e isso é como você agravante. corrige a rota? Porque você pode inspirar, por exemplo, ou facilitando a vida dela. Gostei do que você disse, porque a gente pode realmente pensar no contrário. Mas, igual eu te falei, eu acho que minha limitação não seria nem querer fazer o mal ou prejudicar, sendo sinceramente pensando. Mas como que eu volto a confiar nessa pessoa, entendeu? E em algum momento eu vou ter que construir essa confiança com ela em outra camada. E talvez fazer um ajuste de rota. Olha, dessa forma não é legal, não continue se comportando assim.
Mas, às vezes, quando você está ali hierarquicamente na mesma posição, até essa chegada para a pessoa, aparentemente mais fácil, quando vocês estão no mesmo nível, em relação à hierarquia, ela às vezes é mais difícil, porque aí ela fala assim, pô, você não é meu chefe, você tá falando o quê comigo? Entendeu? Então, não sei, é uma coisa a se pensar. Aí eu já linko com outra coisa aqui, que é... Cadê o que eu ia falar aqui? Colocar-se no lugar dos seus liderados, né? Filipenses 2 fala que Jesus não tomou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele se despiu da sua autoridade e desceu ao nosso nível. Ele era autoridade sobre nós, ele continua sendo, mas naquele momento ele se despe de todo o direito, de tudo que ele tinha mais e desce no nosso nível. Então, também a respeito disso, às vezes eu tenho essa autoridade delegada como chefe dessa pessoa, mas quando eu vou conversar com ela, eu preciso me despir da minha autoridade, baixar no nível dela e conversar com ela com humildade, né? Nesse caso que você falou, Grazi, se você tem dificuldade de conversar, a pessoa não te escuta porque você é um par dela, e agora você é líder dela e a pessoa tem que te escutar porque você tem essa função, mas talvez fosse mais saudável que você conseguisse nessa conversa não conversar com ela por causa da autoridade pela qual Não você por causa do está poder, mas por investida, causa da autoridade. mas tentar abaixar no nível dela e dizer, olha, seria legal, o que você acha? Traz ela para decidir junto com você. Em última instância, você tem esse poder, né? Então, se ela não quiser fazer, você pode falar assim, por favor, eu queria que você fizesse dessa forma que eu estou falando, por gentileza. E se ela não fizer, você pode executar de outros meios, chamar o seu chefe, mandar ele embora, enfim. Mas você não precisa pôr essa autoridade na mesa na hora que você está conversando com ela. Você pode se despir dessa autoridade e conversar com ela como se você estivesse conversando com um par, entende o que eu estou falando? Sim, faz muito mais sentido. A parte que eu te falei dos relacionamentos é essa daqui, ó. Os relacionamentos são importantes quando você lidera. Os relacionamentos são importantes quando você lidera. Levei quase uma vida inteira para aprender esta grande verdade. Tudo na vida gira em torno de relacionamentos, com Deus, conosco, com os outros. Então, tipo, às vezes, não adianta ser igual, beleza, você pode ir lá e mandar, hierarquicamente, dependendo do posicionamento que você está, numa determinada empresa. Mas isso não é liderança, isso não é autoridade, isso não foi conquistado, isso não, a pessoa não vai fazer porque você inspirou vontade nela, né? Você motivou de alguma maneira. Então, eu acho que faz muita diferença, né? Você aprender, não tem como você ser um bom líder também se você não consegue perceber as necessidades do outro diferente das vontades, se você não consegue perceber todas essas nuances das relações interpessoais. Então, ela é necessária. Você precisa ter um relacionamento saudável com as pessoas. E ele fala no final do livro também, né, que o líder não é aquele que possui ou que tem carisma, é aquele que é. E aí, por ele ser, pelo exemplo dele, você compra a ideia e aí você quer segui-lo. Você escolhe isso. Você não. Assim como a liderança é uma escolha, você ser liderado também, de certa forma, é uma escolha. Sim. Porque Se você pode submeter à optar. liderança, né, de alguém também é uma escolha. Você pode resistir a essa liderança, né, dizer que obedece, mas com o coração você está desobedecendo, ou você faz contra gosto, né? E aí a gente sabe Às vezes você que obedece ordem, chefia, empregado, mas isso não é uma relação de liderança e liderado. A liderança ou o liderado é uma escolha. Aí eu queria pontuar também essa questão, o autor ele define poder diferente de liderança, né? Ele fala que poder é o cargo e liderança é a percepção, é a influência. Então, tem gente que não tem cargo de líder, mas tem autoridade, porque influencia pessoas independente da esfera. Às vezes, dentro dos pares, você tem uma pessoa que é autoridade, porque ela sabe muito bem fazer aquele trabalho, ou porque ela se relaciona muito bem com as pessoas, e ela, então, segundo a definição do autor, tem autoridade
conquistada, né? Ele fala até de construir essa autoridade, ele dá algumas palavras aqui, algumas características, como eu faço para construir a autoridade. Mas, porém... Desculpa. Fala. Eu achei muito legal que ele compara, ele também faz um paralelo com liderança e gestão, né? Porque às vezes ele fala assim, olha, eu tinha um ótimo funcionário lá da retroescavadeira e o cara era excelente e tal, aí eu fui promover ele. Cara, a gente tem muito a gente, assim, as instituições em geral, tem essa visão estigmatizada, né? Tá um pouco nublada, assim, porque às vezes ele é bom no operacional, mas ele não é bom como gestor, porque o fato dele saber tecnicamente exercer uma função não quer dizer que ele sabe lidar para passar isso para o outro. Aí você perdeu um ótimo cara na retroescavadeira lá e um péssimo gestor. Não é que ele não pode ser promovido, mas talvez você tenha que construir essas características de liderança nele antes dele subir de cargo, além dele simplesmente ser bom tecnicamente. Porque às vezes a gente tem a tendência, as grandes instituições aí, de promover o cara pelo conhecimento técnico. Mas o que eu vejo cada dia mais é que talvez o técnico, sei lá, qualquer pessoa pode sentar e se dedicar e conseguir. Mas essa inteligência emocional dessas relações interpessoais, de liderar, de perceber a necessidade do outro, dessa relação do outro, de servir, de abnegar, ela está muito além do técnico. E aí, às vezes, o técnico ele pode ser adquirido. Às vezes era melhor você promover um outro cara que não era tão eficiente tecnicamente, que tudo bem, ele legitima, porque ele falou assim, nossa, se ele é o melhor, ele vai saber explicar. Mas às vezes o cara ele é o melhor para ele conseguir executar, mas ele não tem didática para passar para o outro. Isso acontece numa universidade federal, principalmente, você tem excelentes professores na parte da pesquisa, de extensão, que no laboratório é fantástico, escrever um tanto de livro, você fica esperando 3 semestres para ter aula, não, vou ter aula com aquele cara escreveu aquele livro. E aí na parte da graduação, o cara é muito ruim, ele não queria estar lá. Ele tá lá para cumprir tabela, entendeu? Ele não quer. Ele falou assim, nossa, tô perdendo meu tempo com esses elas aqui, dando aula de graduação, entendeu? É verdade. Tipo, eu queria estar lá no meu laboratório, produzindo meu artigo científico. É verdade, porque eu fui Mas você vai me dar mais... que ia de abadá pra escola, ele não tava nem aí pra aula, chegava atrasado, bebia na aula. Então, tipo assim, a Universidade Federal, né, pelo menos a UFMG que eu estudei, ela tem muito disso. Às vezes força o cara aí pra... Cara, deixa ele lá na pesquisa, ele vai produzir para federal, entendeu? Ele vai, não sei, não necessariamente. É claro que isso deve acontecer em outros lugares, não estou falando da minha vivência. Eu acho que tem muito esse erro, sabe? De tecnicamente o cara ser bom, mas daí para ele ser bom na parte de liderar, dele assumir uma chefia, um departamento, ou ele ir para todas as instâncias, o cara não precisa ser bom em tudo. Ele às vezes é bom no operacional, igual o cara da retroescravadeira. Mas será que ele tem as outras características? Porque aí talvez seja melhor você treinar as outras características antes de pegar ele, ou pegar outro cara que já tem essas outras características de liderança bem desenvolvidas e treinar o técnico. Porque aí, às vezes, o técnico até mais o tempo-resposta seja melhor e ser legitima, porque você também não vai querer aprender com um cara que não é bom tecnicamente. Entende? Então... É um erro muito comum. Mas essa habilidade ela pode ser aprendida, né? O autor fala, porque liderança é uma habilidade. O que acontece é que muitas vezes você acende esse cara e você não promove o treinamento para ele se tornar um bom líder, ou ele não tem tanta aptidão inata, vamos dizer, para desenvolver essa liderança, né? Então, ele demora demais para conseguir desenvolver ou nem desenvolve por falta de treinamento. Realmente, na indústria, a gente vê isso demais. Você ganha um gestor ruim e perde um técnico bom, né? Mas o que eu queria falar para vocês a respeito de poder / liderança é que essa definição de poder e liderança do autor não concorda com a definição bíblica. A definição bíblica de liderança é poder delegado. A definição bíblica de autoridade é poder delegado, ou seja, não importa o quanta influência esse cara tem, não importa o quanto eu respeito, o quanto ele ganhou a autoridade de mim, o quanto ele conquistou essa autoridade do ponto de vista bíblico,
se ele está investido daquela autoridade, ele é autoridade. Exemplo, um guarda civil, um guarda de trânsito, ele está vestindo a farda, ele tem autoridade, não importa se eu não respeito, não importa se eu não quero respeitar a lei, se eu acho que ele não tinha que estar ali, não importa nada, ele é autoridade, pronto, acabou. Para a Bíblia, não existe a diferença entre poder e autoridade, que o autor está colocando aqui como influência percebida. Para a Bíblia, nós temos que respeitar a autoridade independente do que a gente acha. Romanos capítulo 13 vai dizer isso. A toda autoridade você tem que respeitar, porque a autoridade, mesmo quando é secular, é usada por Deus para trazer espada para quem precisa e para abençoar quem precisa. Só pontuando aqui que essa definição dele diverge da Bíblia. Ou ele se confundiu aí. Concorda ou discorda? Não quer discutir o assunto. Eu acho que ele só fez algumas leitura das nuances, né? Faz sentido no mundo de business fazer essa outra divisão, né? Não sei, acho que não é contradizendo, é só porque talvez antigamente ou você tinha poder e aí o poder era liderança ou você era liderado e pronto. Não tinha essas nuances de você, talvez, assim, filosoficamente, não era parado para pensar. Ou você obedece ou você vai arcar com as consequências ou você tá mandando. Não tinha essa de, claro que tinha as pessoas que seguiam Jesus espontaneamente, mas até esses grandes exemplos, talvez não tivesse essa distinção, né, tão subpartida. E eu acho que também a Bíblia, o que Paulo fala é para instruir a gente liderado a respeitar essa autoridade, independente dele ter ganhado essa influência nossa ou não, né? O que Paulo deixa claro para nós é, mesmo que existisse essa divisão teórica que ele fez de poder e autoridade, ou seja, o cara tem poder, mas não tem autoridade, o que Paulo vem falar é, independente disso, respeite, porque perante Deus, ele é uma autoridade na sua vida. Então, mesmo que você não concorde, mesmo que for um cara que seja ignorante ou que qualquer coisa assim, faça a tua parte de respeitar. Acho que é isso que Paulo traz de mais importante para nós em Romanos 13, né? Que fala de autoridade. Esses meandros aí dá pano pra manga. Dá. Porque, pensando politicamente, né, filosoficamente, mas eu entendi o que você quis dizer e é importante trazer essa leitura em relação à Bíblia, porque é um comparativo, né, de onde a gente tenta estabelecer nosso cerne, né? Então, mesmo que a gente possa fazer essa divisão com sutileza e atenção, a gente não perder as premissas da palavra, né? Mas eu acho que não fere, essa divisão que ele fez, do jeito que ele explicou, não fere, não chega a confundir a gente. Também essa questão de essa definição é porque eu sou um teórico da Bíblia, muitas vezes, né? Então eu trago porque eu sou xereta. Mas não que isso fira em nenhum momento. Eu acho que o livro ele traz princípios bíblicos, né? Ele implanta princípios bíblicos em um mundo de business secular que a maioria das pessoas não pratica princípios cristãos. Então, louvável o que ele fez enquanto autor. Ele fala de amor, de serviço, de sacrifício num livro de business, né? Uhum. Outra coisa que eu achei muito legal, que ele falou assim, quando você interrompe as pessoas no meio de uma frase, John, você envia algumas mensagens negativas. Cara, eu faço isso pra caramba, eu falo da minha limitação. Porque às vezes a gente pensa, aí ele fala numa outra parte que a gente pensa 4 vezes mais rápido do que a gente fala, então a gente fica querendo dar vazão aos pensamentos, a gente nunca vai conseguir falar na velocidade que a gente está pensando, e aí parece que a gente não presta atenção no que a pessoa está falando, parece que, na verdade, não é importante o que a pessoa está falando, ou que a gente não respeita o que a gente não quer ouvir, e na verdade não é isso, é só porque você está na ansiedade ali, tipo, você quer dar uma vazão, aquele tanto de ideia. Só que, na verdade, o sinal que você emite, né? É assim, ó, número 1, se você me interrompeu é porque você não estava prestando muita atenção ao que eu dizia, já que a sua cabeça estava ocupada com a resposta. Uhum. E aí eu fui ler, tem umas teorias na psicologia falando sobre isso, né? Da escuta ativa, que você pode fazer leitura mental, ensaio mental, que você está pensando no que a pessoa ia falar, ou que você já está... que você não está tendo a escuta ativa, você já está pensando no que você vai responder, em vez de estar prestando atenção no que ela está falando. A gente faz muito Número isso.
Número 2, você recusa me ouvir, não está valorizando minha opinião. E, finalmente, você deve acreditar que o que tenho a dizer é muito mais importante do que eu tenho a dizer. John, essas mensagens são desrespeitosas e, como líder, você não pode enviá-las. Mas não é assim que eu me sinto, Simeão, retruquei. Tenho muito respeito por você. Seus sentimentos de respeito devem se expressar por meio de suas ações de respeito. Aí, tipo, acho que tem que trabalhar isso. Aí eu falei assim, não, eu tenho pra caramba. Não só Nossa, você, eu Todos também. temos. Eu achei bem interessante isso. Desculpa, Engraçado Suelen. Imagina, engraçado que se torna um hábito também. Incondicionalmente a gente reage a esse estímulo sem ao menos pensar muitas das vezes, tanto que a gente já está acostumado a fazer isso, entendeu? Então tem que voltar, trabalhar isso e respirar fundo e focar para não ficar repetindo, mudar o hábito mesmo. Acho que Voluntariamente. ainda mais hoje em dia, né, que a gente está acostumado com tanta informação, né, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo, então é muito difícil parar a cabeça e focar só em uma coisa, né, focar no que a pessoa está falando. É Não, e verdade. assim, a gente empolga, né? Às vezes a pessoa tá falando, aí vai abrindo, pelo menos na minha cabeça, vai abrindo 1000 caixinhas ao mesmo tempo. Eu falo assim, não, eu falo isso daqui, eu quero comentar aquilo lá, não sei o quê. E aí, tipo, é difícil, porque aí você tem que, não, beleza, eu vou estruturar, organizar ideia, né? Todo mundo tem ideias interessantes, quero ouvi-los. Só que você fica ali no, sabe, na empolgação, e quanto mais rápido, quanto mais empolgado eu tô, menos eu respiro para falar, mais rápido eu falo, é triste. Como E a um gente bom resolve isso, líder, gente? nossa, eu ia falar, bom, o bom líder, eu penso que ele para, ele respira, ele ouve a pessoa antes dele dar qualquer devolutivo. E daí ele tem que, é habilidade mesmo, é trabalhar. Mas como eu treino isso? Muito. Me expondo à situação e prestando atenção nisso é o jeito de desenvolver, será? Sim, um dos meios. Eu acho que Um dos trazer para meios. consciência, assim, trazer para consciência tem funcionado, sabe? Tipo, Porque às vezes você não nem estou percebe. ouvindo, já estou preparando a resposta antes de ouvir. Notei, não vou fazer mais isso. É trazer à mente isso, é racionalizar isso? Eu Racionalizar. acho treinamento. Até porque ele fala que, na verdade, nada é fácil nas mudanças, né? Que eu acho muito legal que na parte dos hábitos lá ele também cita passo 1, inconsciente e... Como é que é? Ele fala, passo 1, inconsciente e sem habilidade. Passo 2, inconsciente com habilidade. Passo 3, inconsciente e habilidoso. Aí passo 4, que é, perdão, consciente e habilidoso. E o passo 4 que fica inconsciente e habilidoso. Ou seja, a ideia de treino. Tudo, É um qualquer processo. habilidade na vida é treino. Para você automatizar e depois você não colocar muita energia nisso, o Michael Jordan não pensava quando ele tinha que mandar a cesta. Ele fez tantas vezes que ficou automático e aí não gerava tanta energia, então ficou inconsciente e habilidoso. Então, eu acho que também é treinar, é trazer para consciência, treinar, se esforçar, ajustar a rota. Nó, atropelei, nó, foi sem querer, mas não é. Nó. Nó é uma abreviação de nossa em Minas Gerais, tá, gente? Bom, vamos pro último que tópico nó é aqui. esse, né? A pessoa não tá nem falando de corda aqui, E mas outra? é isso Pro mesmo, último nó é tópico nossa. aqui pra É aquilo gente... que ela falou, né? A questão da empolgação, a ansiedade. Às vezes você vê que aquilo que está sendo conversado é tão gostoso, tá tão bom, e você acaba realmente, né? Tá esquecendo de dar atenção para a pessoa e vai embora, né? No embalo. Parênteses, realmente estou lutando um bocado esses dias, e minha mente é um verdadeiro turbilhão. Qualquer um imagina que um sujeito que tem tudo que todos poderiam desejar deveria estar contente e feliz, mas como lhe disse, este não é o meu caso. John, levei muitos anos para aprender que não são os bens materiais que nos trazem alegria na vida. Simeão disse como se estivesse declarando uma verdade universal. Olha em torno de nós, os maiores prazeres da vida são totalmente grátis. Você realmente acha isso, Simeão? Só para começar, John, pense no amor, no casamento, na família, nos amigos, filhos, netos, no nascer e no pôr do sol, nas noites de lua, nas estrelas brilhando, nas criancinhas, nos dons do tato, gosto, olfato, audição, visão, na boa saúde, nas flores, nos lagos, nas nuvens, no sexo, na capacidade de fazer escolhas e na própria vida. Todos são grátis, John. Eu achei genial. Muita coisa, né? Que a gente não nota. Mas, ó, vou pro último tema pra gente ir fechando. Frase: você não precisa gostar dos seus liderados, mas tem que amá-los. Como assim?
Porque ele vai falar que o amor ágape não é um amor de sentimento, mas é um amor de escolha, né? Existem outros amores, mas esse amor é o amor que Deus tem por nós, que ele escolheu, independente do que ele sente. Deus se entristece, que Deus e o Espírito são um, e o Espírito se entristece. Então Deus se entristece e Deus também se alegra, né? E independente disso, ele não muda a forma de nos amar, porque esse amor dele não está relacionado aos sentimentos como os nossos, mas está relacionado a uma escolha. Deus escolheu te amar e não importa o que você faça. Nada que você faça vai mudar isso. Nada que você faça vai fazer ele te amar mais ou menos. É difícil usar esse amor na vida real. Nossa, né, gente? Comentem aí. Fulano pisa no seu pé, você continua amando. É possível? É Eu já possível, falei bastante aqui, especial as se meninas você falarem um escolher. pouquinho. Mas não é fácil, não, nossa. Mas acho que o primeiro passo é também racionalizar, né? É dizer, pronto, não preciso estar sentindo nada. Eu amo e acabou. E aí Eu acho que depois tem um pastor que fala assim, ô irmão, tudo bem? Bom dia, você tá feliz? Aí todo mundo, tô. Já avisou pra sua cara que você tá feliz? Ou seja, então eu entendo que é uma escolha amar e agora eu preciso manifestar esse amor. Se eu amo, então eu tenho que fazer as coisas, né? Eu tenho que sorrir para a pessoa, eu tenho que manifestar atitudes, eu tenho que falar palavras, né? Não é só essa escolha seca, né? E no livro ele foca mais em atitudes do que em palavras, o amor. Servir, né? Ele enfatiza bem isso. Eu acho essa parte fantástica, né? Porque ele faz essas sutilezas, né? Que a gente não faz essa distinção. Que tem o amor do comportamento e o amor do sentir. Você pode não sentir, mas você tem que praticá-lo. O tempo inteiro ele fala da praxis, né? Da prática, que é a ação concreta, né? Então ele fala sobre a palavra também. Ele cita a questão da palavra, igual a Suelen falou, que não importa a palavra, importa a atitude que você teve. Então, de várias maneiras, ele tenta mostrar que não é só o que você disse, você está sendo coerente em atitudes, né? Mais do que você falar, você agir. O líder, ele ensina com exemplo. Eu acredito que um bom líder, ele passa por isso. E aí, às vezes, você nem vai precisar da palavra, porque você teve um exemplo na vida da pessoa, né? Na forma que ela se escolheu se comportar. Uma coisa que eu achei legal também é que ele falou que é importante que desafiemos continuamente os paradigmas a respeito de nós mesmos, do mundo em torno de nós, de nossas organizações e das outras pessoas. Lembre-se que o mundo exterior entra em nossa consciência pelos filtros de nossos paradigmas, e nossos paradigmas nem sempre estão corretos. Tipo, que o que você vê não é o que é o que você... Acha que é. Exatamente, através dos seus filtros. Limitada mostra para você, né? E aí, assim, faz todo sentido, né? Uma sociedade que às vezes está tão cheia de arraigados preconceitos culturais e aí, se as pessoas pudessem se libertar dessas amarras, né? Elas tentassem realmente ter empatia, se colocar realmente no lugar do outro, talvez elas iam ampliar seus horizontes, assim, de ver as coisas, tentar ver as coisas como elas são. Não como você acha que é o que a pessoa diz, porque numa história tem o que você acha, o que você contou, o que a outra pessoa, vamos supor, tem uma história que aconteceu comigo com o Gustavo, a gente estava num lugar, aí a gente vai contar, ele vai contar a versão dele, eu vou contar a minha versão, e aí vai ter a versão que é real, que não foi nem a que ele contou, nem que eu contei, por mais que a gente tente ser fidedigno, porque vai ser sobre o olhar dele, como é bem física, né? Tem a ver com o observador. Então, o ponto de referência, o referencial vai fazer a diferença. Então, tentar pegar ali o menos contaminado possível, às vezes, dessas limitações de paradigmas que a gente tem. E entra também a questão de empatia, né? Que é ver pela dor do outro, pela visão do outro, né? Às vezes, para mim, parece um absurdo, mas aí você vai olhar pela visão do cara, tem todas as razões, os motivos para a pessoa agir daquela forma, né? Sei lá. Frases. Frase... Oi? Pode ir. A frase que mais me marcou de todas. O líder que não serve para ser líder.
Toma essa. Será que eu sirvo para ser líder? Será que eu sirvo para ser líder de um clube de livro? É, muito bem. Tô servindo vocês? Então talvez eu sirva para servir. Mais uma frase aí. Procurem frases para a gente ir terminando, se vocês tiverem. Para cada esforço disciplinado, há uma retribuição múltipla. Eu gostei dessa, eu marquei ela também. Eu marquei, que a gente está falando do amor. O amor é o que o amor faz. Ou seja, atitudes, né, parça? Não basta só ficar no gogó. Intenções menos ações é igual a nada. Intenções mais ações é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Vou dar uma checada no Insta da Grazi depois. Podemos pensar 4 vezes mais rápido do que falamos. Por isso, há muito ruído interno. Conversação interna, acontecendo em nossa cabeça enquanto ouvimos. Né? Eu gostei que ele falou do efeito Hawthorne também, que eles achavam, numa pesquisa de Harvard lá, que se você melhorasse as condições de trabalho, você melhoraria a produtividade. Parece meio óbvio, tal, mas eles testaram. E aí, de certa forma, é claro, né? Se melhorar as condições de trabalho. Mas o que mais fez efeito não era isso. Você lembra que eles falaram lá de acender a luz do lugar lá, de aumentar a luz, a luminosidade da fábrica? Uhum. Era prestar atenção nas pessoas, ouvir atentamente. Eu achei isso muito legal. E essa parte do ouvido interno também. A tarefa de ouvir ativamente acontece em sua cabeça, ele continuou. O ouvir ativo requer esforço consciente e disciplinado para silenciar toda a conversação interna enquanto ouvimos outro ser humano. Isso exige sacrifício, uma doação de nós mesmos para bloquear o mais possível o ruído interno e, de fato, entrar no mundo da outra pessoa, mesmo que por poucos minutos. O ouvinte ativo tenta ver as coisas como quem fala as vê, e sentir as coisas como quem fala sente. Essa identificação com quem fala se chama empatia e requer muito esforço. Empatia exige esforço. Podemos? Gente, meninas, fala, porque aqui a Renca... Eu tenho mais uma só. Vai lá. Acho que a Jéssica travou aí, tadinho. Quanto mais quebro meu orgulho e meu ego, mais alegria tenho na vida. John, às vezes sinto uma alegria tão absolutamente indescritível quando me dou aos outros que egoisticamente fico querendo servir mais. Achei muito legal. Precisamos uns dos outros, a enfermeira disse tranquilamente. Os arrogantes e orgulhosos fingem que não precisam. O individualismo que predomina em nosso país é mentiroso e cria a ilusão de que não somos e não devemos ser dependentes de outras pessoas. Que piada! Um par de mãos me tirou do útero de minha mãe ao nascer, outro trocou minhas fraldas, me alimentou, me nutriu, outro ainda me ensinou a ler e escrever. Agora, outros pares de mãos cultivam minha comida, entregam minha correspondência, coletam meu lixo, fornecem minha eletricidade, protegem minha cidade, defendem minha nação. Um par de mãos cuidará de mim e me confortará quando eu ficar doente e velha. E, por fim, outro par de mãos me levará de volta à terra quando eu morrer. Ninguém faz nada sozinho. Os 2 dias mais importantes da vida são o dia em que você nasceu e o dia em que você descobre o porquê, do Mark Twain, que ele cita lá no livro, né? Pensando nos nossos próprios temas, próximos temas de propósito. Da hora, hein? Citar essa aí no mês que vem. Amar não é como você se sente em relação aos outros, mas como se comporta em relação a eles. Suas ações sempre falarão mais alto e serão muito mais importantes do que suas palavras. O amor é o que o amor faz, igual ela tinha citado. Acho que eu tenho que te liberar, né? Porque você tem outra reunião. Eu preciso. Gente, mais Depois alguma vocês aí? entram lá no Insta, eu coloquei outras frases lá. Quer mais uma aí, Jé? Pra ir embora? Não, pode ir. Vamos. Gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham aproveitado esse livro. Esse mês tem novidade, né? Que é a
reunião conjunta. Espero que vocês possam estar presentes. Seria bom que vocês estejam para a gente fazer uma reunião bem grande. Vou preparar pelo menos 2 horas aí, fazer uma preparação um pouco mais robusta para a gente. Vou pensar num jeito de interagir legal, para a gente ter vou pensar num negócio doido aí. Sabe o que você pode usar? Você pode usar o quiz do... Tem um aplicativo que você faz um quiz que é super A pessoa legal. responde, né? É do... eu esqueci o nome do aplicativo, é Scramble, não é? Mentir, né? Tem os professores do MBA que usa. Não, tem uns que na cultura inglesa tem, na escola de inglês, eu vou te passar depois. Wordwall, que é muito legal, que você coloca as perguntinhas lá e aí a galera pode responder. Eu vou pensar em alguma coisa assim. Então, por agora, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado, tenham aproveitado o livro e participem na próximo mês. Ok? Ok. Obrigada. Fiquem com Deus, beijo. Vou Valeu, disponibilizar a meninas. gravação Desculpa qualquer coisa aí. para vocês verem depois. Beijão, gente. Boa noite Até para mais. vocês. Tchau.